President Trump has been standing strongly with America's friends to accomplish our common goals and to defeat our common enemies. He has reversed 20 years of bad outcomes in the Middle East, and he has built a strong foundation for even greater progress to be made. While this peace agreement was thought by many to be impossible, the stage is now set for even more. Over the last 3.5 years, a lot of people describe the state of the Middle East as hopeless. But what I've felt over the last couple weeks is a new sense of optimism, and we must seize that optimism, and we must continue to push to make this region achieve the potential that it truly has. My father-in-law asked me to work on peace in the Middle East. I've given it my all. There is still much work left to accomplish, but the Abraham Accords is a giant step forward. To have played a role in its creation, and I say this as the grandson of 2 Holocaust survivors, it means more to me and to my family than I can ever express. We will continue to pursue peace between Israel, the biblical homeland of the Jewish people, and its Arab and Muslim neighbors, and I have never been more hopeful about peace. Que elimine, Pai, todas as flechas ao qual queira dar flechada. Eu te peço agora, entra na casa desse homem, dessa mulher, para que também eles venham ter vitória. Ponha escudo. Ponha, Pai, escudo lá sobre essa casa, começando pela minha. Ponha escudo na vida desses homens, dessas mulheres, começando pela minha, Pai. Entra agora com a sua providência, com o seu poder, com a sua exatidão. Não deixa, Pai. Não deixa o mal alcançar. Não deixa o mal tocar. Não deixa, Pai. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Entra com teu poder, entra com tua glória, entra com tua majestade. Não permita que Satanás venha enganar, Satanás venha manipular, Satanás venha usar pessoas igual essa mulher hoje para desmerecer outras pessoas, Pai. Aquilo foi muito ruim, aquilo foi muito chato, aquilo foi uma situação muito de desconsiderar, não ter consideração, não fazer por onde amar o próximo, regurgitar naquilo que é mal e ruim. Pai amado, eu te peço, por favor, entra com essa providência, liberta, tira, cura. Cada homem, cada mulher que está escutando minha voz, Pai, é que eu te peço através de Salvador. Começa por mim, Pai, porque eu sou tão merecedor como qualquer um outro. Obrigado, Pai, por deixar eu ainda estar vindo aqui. E obrigado, Pai, por mais uma vez o dia ser vencido. Santo é o teu nome, maravilhoso tu és. Obrigado, Pai. Amado Pai, obrigado por mais uma vez deixar eu chegar nesse monte. Clamo aqui agora, através de Salvador, tuas bênçãos sobre minha vida, sobre a vida das minhas 3 filhas, sobre a vida dos meus 2 filhos, sobre a vida dos meus 4 netos. 4 não, 5. Gabriele tem 2, Priscila tem 2, Miguel tem 1. Sobre a vida dos meus 5 netos, Pai. Peço-te, por favor, grandiosamente misericórdia, grandiosamente bênção, grandiosamente, Pai. Porque eu te peço, por favor, que você entre agora nos átrios da minha casa, eliminando todo demônio dentro daquele apartamento, eliminando todo demônio sobre aquele gato, eliminando, Pai, todo mal que venha a acontecer na vida desse homem, dessa mulher que está agora escutando minha voz e vendo esse vídeo. Peço-te, Pai, por favor, grandiosamente misericórdia. Peço-te, Pai, por favor, que você entre, Pai,
com teus anjos aqui agora nessa guerra. Elimina, Pai, todo espírito mal. Elimina, Pai, todo espírito mundano. Elimina, Pai. Ah, Pai amado, tu sabe como que eu me estressei hoje à tarde. Você sabe o quanto que foi mal, o quanto que foi ruim, o quanto que aquilo que aconteceu ali me desestabilizou, porque mesmo a pessoa calada, ela consegue criar uma confusão. Mesmo uma pessoa calada, ela quer te ignorar, fazendo você ser desmerecedor da atenção. E aquilo, Pai, por mais que eu tenha explicado que não pode, fez por onde criar uma desavença, Pai. Então te peço, por favor, Pai, abençoa aquela mulher, libertando ela de todo demônio, de toda vaidade, de toda ruindade, de tudo aquilo que ela escolheu para a vida dela, o qual hoje ela sofre por causa disso. Essa escolha errada que ela fez de querer enganar, bajular, manipular, ao qual isso que ela está fazendo é mal, é ruim, é contrário. Peço-te, Pai, por favor, misericórdia. Peço-te, Pai, por favor, que entre nessa batalha, que derrube Satanás, que elimine. Já tá em 10 de zoom e o troço tá longe. Passou aqui em frente à minha cabeça, o celular tava desligado. Cadê? Olha a bola vermelha que é. Passou aqui em frente à minha cabeça hoje, 2 de agosto de 2025, exatamente 5 horas e 55 minutos. Tá no zoom máximo. Passou aqui em frente à minha cabeça. Que coisa linda. Tinha 2 asas, um pé flamejante. E tá indo embora. O celular tava desligado. Fiquei esperando mais de 1 minuto para poder gravar isso aqui. Olha, eu queria ter gravado. Quando eu peguei o celular, eu esqueci que o celular tava desligado. Eu peguei o celular para filmar. Olha, em 1 minuto, olha a distância que tá. Já tá lá pra Baía de Guanabara. Em 1 minuto o negócio tava aqui na minha cabeça. Aqui, aonde está a lua. Quase cheia. Olha lá. Vou dar de novo zoom. Caramba. Cadê? Ali, achei. Olha lá. É uma bola vermelha. Não é avião, gente. Não é avião. Tinha 2 asas e um pé. Passou aqui na minha cabeça aqui no Monte do Jockey. No Monte do Jockey. Eu liguei o celular. Em menos de 1 minuto o troço já estava longe demais. Ó, daqui pra lá já deve estar dentro da Baía de Guanabara e ainda aparece o clarão. Eu tô no Jockey São Gonçalo. Daqui pra Baía de Guanabara são mais ou menos 20 quilômetros em linha reta. Um pouco mais, um pouco menos. E o negócio já tá pra lá da Baía de Guanabara. Mal tá dando pra enxergar com os olhos. Ó, tá sumindo, ó. Tá sumindo, ó. Tá sumindo. Se eu diminuir o zoom, não vê mais nada, ó. Se eu diminuir o zoom, não vê mais nada. Caramba. Passou aqui. Ali outro. Ali o outro. Caramba, tá passando outro. Caramba. Olha. Olha. É uma bola vermelha. A olho nu aqui, parece que tem 2 pés e uma asa. Parece um homem. Aí quando você põe o zoom, ali deve estar mais ou menos ali na altura do Arsenal. Olha lá. Não é balão, não é balão. Tá numa velocidade tremendo. Ali tá mais de 100 por hora. Caraca. Olha. É uma bola vermelha. Não faz barulho, não faz nada. Tá numa velocidade tremenda. Ali já deve ser Tribobó, aonde tá. Vou diminuir o zoom aqui que eu vou lá pro centro do monte. Ó, deve ser Tribobó ali. Misericórdia. Eu vou desligar aqui e já ligo de volta. Calma aí. Ó, voltei a filmar, já tô aqui no centro do monte. Ele tava indo nessa direção. Aqui, ó. Nessa direção aqui. Ele mudou. Do nada ele mudou pra cá. Ele não tá indo na mesma direção do outro.
É uma bola agora. Passou aqui, parecia uma pessoa com asa. E tá indo embora, tá numa velocidade muito grande. Ali já deve estar já na altura de Niterói, lá perto das Barcas. Olha. Olha a distância que ele já tá. Ele passou aqui na minha cabeça não tem um minuto. Olha a distância. Se não tiver azul, não pega mais ele. Não pega, ó. O outro tava nessa direção. Nessa aqui. Ó. Esse tá nessa direção aqui, ó. Ó. Vou botar o zoom de novo. Coisas que você só vê no monte, ó. Ó. Pra tu ver a distância que ele tá. Nem no zoom máximo tá pegando direito. Olha lá. Que maravilha. Olha lá. Sumiu. No olho nu ainda dá pra ver, mas a câmera já tá sumindo. Se no olho nu eu consigo ver e na câmera some, é a história que eu filmei ontem de ontem. Que você olha pra estrela, ó. O celular não pega, mas se eu botar o zoom, pega. Tá vendo? Ó. Então se fosse um balão, se fosse um avião, pegaria. Mas aqui, ó, a lua tá em cima da minha cabeça. Já tá basicamente uma lua cheia. Para quem acompanha as fases da lua, sabe que entre domingo e segunda-feira ela já deve estar basicamente completa, porque ainda tá ainda falta ali mais um pouco menos de um quarto. Né? O celular parece que está completo, mas não. Ali parece mais ou menos hoje, dia 2 de agosto de 2025, são exatamente... Deixa eu ligar a câmera aqui, vou desligar o celular para ligar a câmera, calma aí. 6 horas e 7 minutos. Lá tá a lua. Hoje é dia 2 de agosto de 2025. 2 de agosto de 2025. Dentro de mais ou menos 10 dias já vai ter acabado o mês. Dentro de mais ou menos 10 dias, um mês já vai ter ido embora. Ali, 10 dias não, 9 dias, para ser mais exato. Eu vou botar o zoom aqui, porque no olho nu ainda eu vejo, ó. Olha a distância que tá. Isso não é balão, isso não é avião, gente. Passou aqui na minha cabeça o primeiro, não deu para filmar direito porque o celular estava desligado. E esse passou aqui, tanto o primeiro quanto esse, tinha 2 pés e asa. Passou e foi para lá. E o mais engraçado, aqui no monte, ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. O rapaz só viu agora que estava aqui, ó, nessa posição aqui orando. Eu mostrei a ele, ele viu. Ninguém viu. Mas em si, eu vou agora... Tá vendo o avião? Olha a diferença do avião, ó. Ó, o avião, ele tem 3 lâmpadas, tá vendo? 1, 2, 3. Aqui dali é um avião. Aí quando você põe aqui, ó, as lâmpadas aparecem, ó. Ó, vermelho, amarelo, porque são as cores das 3 lâmpadas. 2 são amarelas e uma é vermelha. Lá não, lá ela só era vermelho. Quando passou aqui, tinha pé e asa. Eu fui abençoado 3 vezes já nesse monte. Um lá, mais ou menos na altura de Magé que tava. E hoje aqui. Misericórdia, obrigado, Pai. Eu espero que não seja disco voador, nem tampouco balão. Vai que alguém conseguiu fazer um balão aí em forma de anjo. Mas que seja bênção, porque quando a gente vê essas coisas, sumiu, ó. Se fosse balão, olha lá, a olho nu dá pra ver. Mas o celular já não pega mais, ó. 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 O celular não pega mais. Ó. Ó. Ó, que dali é o avião, tá vendo? Ó, como que o avião muda de cor, ó. Ó, o avião muda de cor. Se fosse avião, você ia ver. Lá não mudou de cor, não. Não é balão, tava numa velocidade muito alta, mais de 100 por hora, no mínimo. Uns 300, 400 por hora. Caraca. É isso aí, gente. Vou desligar o celular aqui agora, hoje, 2 de agosto de 2025. São 18 horas e 12 minutos desta noite. Primeiro horário de domingo já entrou. E vou orar. Tá certo? Então vou desligar aqui, porque a oração vai ser feita no WhatsApp.
E quando eu voltar, vai ser para eu pregar alguma coisa e de novo eu esqueci a Bíblia. A luta espiritual tá sendo grande, gente. Se você soubesse o aborrecimento que eu tive agora à tarde, pô, tive um aborrecimento muito chato, muito nojento. Pessoas ruins, que não são espirituais, pessoas que estão ali para bagunçar a vida da outra. É uma coisa assim horrível. Então, eu tô aqui no monte, vou orar e vou primeiro fazer a oração aqui no WhatsApp, tá certo? Então vamos lá. Quando você voltar a ver essa oração, você já sabe que foi feito pelo WhatsApp para algumas pessoas aqui. Amado Pai, obrigado por mais uma vez deixar eu chegar nesse monte. Clamo aqui agora, através de Salvador, tuas bênçãos sobre minha vida, sobre a vida das minhas 3 filhas, sobre a vida dos meus 2 filhos, sobre a vida dos meus 4 netos. 4 não, 5. Gabriele tem 2, Priscila tem 2, Miguel tem 1. Sobre a vida dos meus 5 netos, Pai. Peço-te, por favor, grandiosamente misericórdia, grandiosamente bênção, grandiosamente, Pai. Porque eu te peço, por favor, que você entre agora nos átrios da minha casa, eliminando todo demônio dentro daquele apartamento, eliminando todo demônio sobre aquele gato, eliminando, Pai, todo mal que venha a acontecer na vida desse homem, dessa mulher que está agora escutando minha voz e vendo esse vídeo. Peço-te, Pai, por favor, grandiosamente misericórdia. Peço-te, Pai, por favor, que você entre, Pai, com teus anjos aqui agora nessa guerra. Elimina, Pai, todo espírito mal. Elimina, Pai, todo espírito mundano. Elimina, Pai. Ah, Pai amado, tu sabe como que eu me estressei hoje à tarde. Você sabe o quanto que foi mal, o quanto que foi ruim, o quanto que aquilo que aconteceu ali me desestabilizou, porque mesmo a pessoa calada, ela consegue criar uma confusão. Mesmo uma pessoa calada, ela quer te ignorar, fazendo você ser desmerecedor da atenção. E aquilo, Pai, por mais que eu tenha explicado que não pode, fez por onde criar uma desavença, Pai. Então te peço, por favor, Pai, abençoa aquela mulher, libertando ela de todo demônio, de toda vaidade, de toda ruindade, de tudo aquilo que ela escolheu para a vida dela, o qual hoje ela sofre por causa disso. Essa escolha errada que ela fez de querer enganar, bajular, manipular, ao qual isso que ela está fazendo é mal, é ruim, é contrário. Peço-te, Pai, por favor, misericórdia. Peço-te, Pai, por favor, que entre nessa batalha, que derrube Satanás, que elimine, Pai, todas as flechas ao qual queira dar flechada. Eu te peço agora, entra na casa desse homem, dessa mulher, para que também eles venham ter vitória. Ponha escudo, ponha, Pai, escudo lá sobre essa casa, começando pela minha. Ponha escudo na vida desses homens, dessas mulheres, começando pela minha, Pai. Entra agora com a sua providência, com o seu poder, com a sua exatidão. Não deixa, Pai. Não deixa o mal alcançar. Não deixa o mal tocar. Não deixa, Pai. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Entra com teu poder, entra com tua glória, entra com tua majestade. Não permita que Satanás venha enganar, Satanás venha manipular, Satanás venha usar pessoas igual essa mulher hoje para desmerecer outras pessoas, Pai. Aquilo foi muito ruim, aquilo foi muito chato, aquilo foi uma situação muito de desconsiderar, não ter consideração, não fazer por onde amar o próximo, regurgitar naquilo que é mal e ruim. Pai amado, eu te peço, por favor, entra com essa providência, liberta, tira, cura. Cada homem, cada mulher que está escutando minha voz, Pai, é que eu te peço através de Salvador. Começa por mim, Pai, porque eu sou tão merecedor como qualquer um outro. Obrigado, Pai, por deixar eu ainda estar vindo aqui. E obrigado, Pai, por mais uma vez o dia ser vencido. Santo é o teu nome, maravilhoso tu és. Obrigado, Pai. Ali está o rádio. Tá vendo o rádio? Ali é o rádio. Eu vou sair daqui porque eu esqueci a Bíblia
E esqueci ainda o negócio do tripé. Como vocês estão vendo ali. Ó. Tá vendo lá o tripé? Tá vendo o tripé? Então. Aí o que acontece? Vou sair dali porque a música tá tocando. Eu não quero direitos autorais. Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. O que eu quero que vocês entendam que eu vou falar agora? Pode pegar a versão da sua Bíblia aí, qualquer uma. Bem que essa nova agora tá um lixo, né? Mas pode pegar essa nova aí agora, NVI, que você vai ver que todas as traduções basicamente tá escrito a mesma coisa. Se eu falasse, olha só, entenda, porque tudo é uma questão de como você lê. Não é o que você escuta na religião e nem tampouco os papagaios falando. Ah, vamos primeiro orar? Né, que eu já fiz a oração, mas vou fazer agora a oração pública. Amado Pai, santo é o teu nome, maravilhoso tu és. Peço que através de Salvador, Pai, entre com providência e que teu Espírito esteja sobre mim para que tudo que eu vá falar seja para ensinar, persuadir e libertar pessoas do cativo, pessoas da doença, pessoas da escravidão. Clamo a ti agora, Pai, misericórdia e perdão pelos pecados que eu tenho cometido contra ti e ao meu próximo. Da mesma forma também eu te peço, Pai, que entre com essa providência na vida desse homem, dessa mulher, crendo que nesse momento ele também vai estar pedindo que tu venha perdoar todo o pecado que ele tenha cometido contra ti e contra o próximo. Pecado não é meu, pecado não é dele, pecado já tem dono. E esse pecado foi devolvido ao seu dono, que é Satanás, no dia da cruz. Então peço a ti, Pai, perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra ti e o meu próximo, porque o pecado não é meu, pecado pertence a Satanás. Então eu te peço, dentro de um milagre, dentro de uma misericórdia, que você entre, Pai, com tua graça e tire essa desgraça da vida desse homem, dessa mulher, começando pela minha vida, Pai. Tudo aquilo que é desgraçado, tudo aquilo que é miserável, tudo aquilo que Satanás uma vez tentou me liquidar, me matar, liquidar ou matar esse homem, essa mulher, deixar a boca rotas, fazendo que muitos venham entrar em uma desgraça, em uma contenda, em algo assim que dentro da miséria não tem muito o que fazer ou falar. Então eu te peço, Pai, entra agora com sua propriedade, entra agora com seu poder, entra agora com sua graça, eliminando todo o trabalho de feitiço, de macumbaria, toda a falta de emprego, toda a falta de saúde. Abra portas e janelas para esse homem, para essa mulher que está precisando de emprego, para sustentar sua casa, pagar suas contas. Da mesma forma, seja abençoado, meu amado. E da mesma forma eu te peço, Pai, que liquida todo o trabalho de feitiço, inveja, olho grande, macumbaria, que essa pessoa pode estar tendo agora nesse momento na vida. É o que eu te peço através de Salvador, Pai amado, assim seja. Muito obrigado, assim seja, Pai. Eu não sei porque está aparecendo duas lâmpadas aqui, vermelhas. Então, eu acho que é a de cima. A de cima é fogo. De cima é fogo. De cima é fogo. Ali, ó, o fogo ali. Tá filmando no lugar errado. Ali o fogo. O fogo tá alto. Daqui pra lá deve ter uns 500 metros. E o fogo aqui tô vendo que tá mais alto do que eu. Então, voltando a falar aqui o que eu tava falando sobre 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Vou falar só sobre o versículo 1 para você entender como que as pessoas leem errado ou simplesmente não leem. Fica naquela mesma história igual um papagaio, repetindo coisas que nem sequer leram, que nem sequer sabe onde que está escrito. Então, dentro dessa sabedoria, dentro dessa experiência, bebê, olha lá ele lá, ele tá cego de uma vista, ele é cego de uma vista. Bebezinho gostoso, tudo bem com você?
Ó, não vai fazer xixi ali não, que você lá de manhã fez xixi lá naquele lugar lá que eu ia sentar. Eu sentei no seu xixi, hein? Foi você ou foi o outro? Que eu não sei quem é macho aqui. Mas enfim, vamos voltar aqui, gente. Então, dentro disso que eu tô te falando, muitos repetem o que é pra não repetir. Porque as pessoas falam sem ler, falam sem entender e falam com propriedade como se aquilo que estivesse falando fosse verdade. Então, quando você lê em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, olha o que o escritor do livro está falando, porque eu não considero Paulo como escritor desse livro, porque Paulo é uma invenção católica. Paulo é uma invenção católica, tá? Creia no que eu estou falando quem quiser. É só você investigar e ir atrás. E você vai ver que eu não estou mentindo. Mas vamos lá. Então, dentro disso, olha que Paulo fala. Se eu ainda falasse, olha, se eu ainda falasse, isso é, ele está ali comentando e falando para você, para mim e para qualquer pessoa no futuro que for ler, que ele não fala em língua de anjos, que ele não tem o dom da língua espiritual, porque essa língua é uma falácia. Eu faço uma pergunta a cada um de vocês: para que serve esse dom de língua? Para que serve esse dom de língua? O que esse dom de língua faz na vida da pessoa que tem? O que isso dá em termos de conhecimento, em termos de exatidão, em termos de comprometimento com a palavra? O que o ato de falar em línguas duplica, aumenta ou satisfaz o Espírito Santo para a tua salvação? Paulo, ele deixou bem claro, se eu ainda falasse, é porque ele não fala, ele está deixando bem claro, eu não falo. A língua dos homens, primeiro ele fala assim, ó, a língua dos homens, isso é, a língua dos homens que ele está falando, é como se ele está declarando que ele não é poliglota. Ele sabe falar o latim, e o aramaico e o hebraico. Mas um português, um espanhol, um francês, um japonês, um coreano, ele não sabe falar. Eu estou falando assim, como se fosse na época de hoje, para você entender melhor. Diferente daquilo que aconteceu com Pedro, quando ele recebeu o dom divino do Espírito Santo e falou na língua dos homens. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Paulo, Pedro, Tiago ou qualquer apóstolo falando em língua de anjos. Língua de anjos é uma falácia. Língua de anjos é uma mentira que a religião, através da maçonaria, através do satanismo, inventou, porque na verdade o que você faz aí não é língua de anjos, são línguas mortas, são línguas que, como já teve vários testemunhos, línguas indígenas, línguas que nós não estamos acostumados a escutar. E quando um indígena, um coreano, um árabe, um turco, um grego, um japonês, um chinês escuta aquela língua, ele se identifica com aquela língua e fala assim, ué, tá falando a minha língua. Uma língua lá daquelas tribos da África, uma língua lá daquelas tribos do Peru. Isso é língua de homens, não são línguas de anjo. Até porque me mostra na Bíblia o anjo falando língua de anjo com o ser humano. Me mostra na Bíblia o Pai Celestial falando língua de anjo com o ser humano. O Pai Celestial sempre falava na língua tradicional do local. Ele usava a língua tradicional do local. Os anjos, quando visitavam aquele profeta, ele usava a língua tradicional do local. Você acha que um judeu que nasce na Babilônia, que hoje é conhecido como Iraque, ele saberia falar aramaico e judaico e o judaico naturalmente? Não. Ele primeiro falava a língua nativa do local, porque ele nasceu ali.
Ele foi criado entre os povos do local. Então, quando o pai usou Daniel, que o nome não é Daniel, mas estou falando assim para você entender, ele falou com Daniel na língua do local. E vocês sendo enganados. E vocês sendo enganados, porque Paulo fala bem claro, o importante não é falar língua de anjo, o importante não é falar língua como fosse um poliglota, de homens, de nações, falar brasileiro, falar português, falar espanhol, falar grego, falar coreano, falar chinês, e nada disso é importante. O importante é você ter amor ao próximo, porque se você não tiver amor ao próximo, você vai ser igual um metal, que só faz barulho quando alguém bate nele. Você não vai ter vida, não vai ter espírito. Você vai ser só algo que vai soar um barulho porque alguém tá atiçando, alguém tá batendo, alguém tá movendo. E é isso que um muito crente hoje, falando nessas línguas imundas, são um metal, porque são incapazes de desenvolver uma amizade. São incapazes de desenvolver o amor ao próximo. São incapazes de compreender que não é para bajular nada e ninguém dentro de um templo religioso. Aí volta de novo a falar: Oliveira, tu tá chato que você só sabe acusar. Eu não tô acusando ninguém. Eu não estou acusando ninguém. O que eu estou falando para você é o que eu falo para qualquer pessoa. Aquele que não sabe servir ao próximo não vai ser salvo. Aquele que está dentro da corrupção moral, não importa se você está dirigindo carro e moto sem habilitação, não importa se você está tendo uma amante aqui, outra ali, não importa se você está com gato no relógio de luz, não importa se você comprou no cartão de crédito e não está pagando nada. Se você está na corrupção moral, você não tem direito à salvação. Se você está com a corrupção espiritual, você não tem direito à salvação. Isso que eu estou falando não é para te acusar, isso que eu estou falando é para te alertar, é para você acordar, é para você compreender que Satanás não brinca contigo, ele quer que você continue nessa, acreditando que está sendo usado pelo Espírito Santo e na verdade você está sendo usado por Satanás. Satanás está te usando, Satanás está te zoando, Satanás está te castigando, te humilhando. E você não consegue entender. E você não consegue entender. E você não consegue entender. Pega aí agora a sua Bíblia do celular, pega aí agora a sua Bíblia de papel e vai lá, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Paulo deixa bem claro que o maior sentido que devemos ter na vida é o amor. O amor significa trabalhar para o próximo. O amor significa que você tem que se doar ao próximo. O amor significa que você tem que fazer algo pelo próximo. Porque você não pertence mais a você. Se você se converte, você pertence simplesmente ao nosso Pai Celestial. Você não tem mais direito de errar porque você está envergonhando o Pai Celestial. Você não tem mais direito de fazer nada de errado porque você está errando em nome do nosso Pai Celestial. Aí você vai lá em Apocalipse e fala sobre as questões das igrejas. A fria, a morna, a quente. E de todas, a única que ele vomita é a morna. Por quê? Porque a morna é a famosa sem cara. A morna é a famosa sem opinião. A morna é a famosa sem caráter. Lê lá em Apocalipse, tá lá. Vai lá. Vai lá. Eu não preciso que você acredite em nada do que eu falo. Eu vivo aqui no monte orando pelos meus filhos, porque eu descuidei deles. E hoje eu estou sofrendo aqui pelos meus 5 filhos. Eu descuidei
Não é porque fui um pai relapso, não. É porque Satanás, em algum momento da minha vida, me cegou. E hoje estou colhendo os frutos, porque Satanás só precisa de um segundo. Para ele acabar com tua vida, para ele acabar com o que tu tem, ele precisa só de um segundo da tua vida. Ele não precisa de uma eternidade, não. E quando eu percebi que eu estava já sendo ludibriado, enganado, eu corri atrás. E quando eu corri atrás, eu não consegui pegar a pipa voada. Mas mesmo assim, não desisto. Mesmo assim, se eu perdi aquela pipa, eu reconstruo outra. E aquela que eu vou reconstruir vai ser 1000 vezes melhor, porque eu vou ter a experiência e eu vou entender que isso são coisas que acontecem não para nossa derrota, mas para uma experiência e vitória. Graças ao bom Criador que meus filhos estão bem. Graças ao bom Criador que minhas filhas estão bem. Graças ao bom Criador que meus netos estão bem. Mas só que tem um porém. A vida espiritual deles não estão bem. E mesmo assim a gente fica orando, 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 orando. E eu não oro só pelos meus filhos, eu oro pelos meus irmãos, pela minha irmã, pelos meus sobrinhos, pelos meus colegas, pelos meus amigos. Faço questão de mandar o áudio para eles, faço questão de mandar o vídeo para eles. Isso para quem eu tenho telefone. Porque dependendo da pessoa, nem telefone eu tenho. Porque eu apaguei o telefone de todo mundo da minha agenda. Só deixei o telefone de pessoas muito próximas, mas muito próximas mesmo, e dos meus familiares. Fora isso, não tenho mais telefone de ninguém. Eu não tenho mais telefone de ninguém. E é isso que eu falo para vocês aqui. Hoje vai ser curtinho o vídeo. Já fiz a oração pelo WhatsApp. Já mostrei os anjos passando aqui sobre a minha cabeça, que ninguém no monte viu, só eu. E quando eu mostrei pro cara, o cara ficou assim, é mesmo? Passou aqui? Ele ficou assim olhando. Ninguém viu, só eu. Aí falei com um rapaz aqui. Não sei se o celular filmou, porque já tava ficando escuro. E o rapaz ainda é preto. Aí fica mais escuro ainda, né? Mas enfim. Gente, eu não sou o dono da verdade. Eu sou movido pela verdade em falar a verdade. Não sei o que isso vai reservar para mim no futuro, porque eu escutei hoje 2 pessoas falando para mim o seguinte: do jeito que você fala, do jeito que você age, tu vai ficar sozinho. Aí eu olhei para essa pessoa que me falou isso, que foi a primeira pessoa, eu falei assim, mas para eu ter os amigos da forma que você tem, eu prefiro ficar sozinho. Aí ele ficou assim olhando para mim e falei assim, cadê seus amigos? Porque eu, quando eu tô aqui, eu te ajudo. Eu, quando tô aqui, converso contigo. Eu, quando tô aqui, eu te divirto. Nunca te cobrei 1 centavo, nunca te pedi um copo de água. Qual é o amigo seu que você pode vir aqui, da tua igreja ou fora da tua igreja, para sentar aí no seu banco, passar aqui 2, 3, 4 horas contigo, e no final do dia não vai te pedir 50 reais pelo dia trabalhado? Aí ele falou, é mesmo, Oliveira, é mesmo, você tá falando a verdade. Falei, amigo, assim não faço questão não. Não faço questão mesmo. Isso foi por volta de meio-dia, eram as 11 horas da manhã. Eram as 11 horas da manhã isso. Aí eu fui para casa, fiz o vídeo, fiz outras coisas e fui para casa de um vizinho lá que ele me chamou para almoçar lá com ele hoje. Fui lá, almocei com ele, que ele fez canjica com pé de galinha. E eu tenho, assim, não é que eu não gosto do pé de galinha, eu como pé de galinha. Só que eu tenho nojo do pé de galinha, então para eu comer é uma luta. Porque eu gosto do pé de galinha, mas eu tenho nojo. Porque eu fico lembrando da sarna, daquela pele grossa que a sarna cria no pé da galinha. Eu fico tendo nojo, mas depois que eu ponho na boca e começo a mastigar, eu engulo e tá tranquilo. A questão é olhar, pegar e botar na boca. Eu tenho nojo só nesse momento. Mas eu gosto. Por isso que eu falo que eu não como pé de galinha. Que eu prefiro não comer, porque é uma guerra. Então o que acontece? Almocei lá, conversei com ele, quando foi mais ou menos às 2 horas eu subi. Quando eu subi, esse outro amigo falou comigo a mesma coisa que o cara falou. Tenha paciência, tenha mansidão, você vai acabar sozinho. Aí eu mandei o áudio para ele da seguinte forma: meu amado, eu tenho a maior paciência do mundo. Só que são as pessoas que não entendem. Porque quando eu falo de pecado, as pessoas querem viver no pecado. Eu não fico julgando ninguém não, cada um na sua.
Quer furtar luz? Furte luz. Quer viver na prostituição? Viva na prostituição. Quer fazer qualquer coisa deliberadamente que não prejudique a outra, mas quer ir lá usar droga, quer ir lá fazer qualquer coisa deliberadamente, achando que é legal, que é bonito, que é bacana, vai lá. Não sendo meus filhos, não sendo minhas filhas, não sendo meus netos, vai lá. Porque meus sobrinhos têm os pais deles. Os meus irmãos já são tudo maior de idade, então eu tenho que preocupar com minha prole. Até agora estou esperando a resposta. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para falar do pecado. Se as coisas que eu falo te incomodam, eu não vivo contigo 24 horas. Eu não sei nem seu sobrenome. Então, se o que eu estou falando está te incomodando, se o que eu estou te falando está fazendo você virar o nariz, né? Achar que todo mundo é hipócrita porque você está numa hipocrisia, é você, não sou eu, porque eu não te conheço. Eu sei seu primeiro nome. Eu sei o seu primeiro nome. Isso só falando de amigos meus, porque isso aqui também vai pro Facebook. Então não sei nem quem é que vai ver esses vídeos no Facebook. Mas para você que é meu colega, para você que é meu amigo, eu sei seu primeiro nome. Talvez eu conheça sua esposa. Talvez eu conheça seus filhos. Mas é só até aí. Não sei nem quanto que tu ganha no seu trabalho. Não sei nem se você trabalha. E para você que tá no Facebook, no Instagram, sei lá onde que tá vendo meu vídeo, é a mesma coisa. Hipocrisia é hipocrisia. Não pense que as pessoas são iguais a você, porque não são. É uma escolha sua. Você que escolheu em ficar no pecado. Você que escolheu abandonar a fé. Você que escolheu em não querer todo dia ajoelhar e se justificar e pedir perdão e falar, eu vou melhorar. E melhorar de verdade, porque é você que escolheu fumar, beber, cheirar, se deitar com um homem aqui, se deitar com outro homem ali, por causa de droga, por causa de bebida, por causa que é legal. Se deitar com uma mulher aqui, se deitar com uma outra mulher ali, isso por causa de droga, por causa de dinheiro, por causa enfim. É você, isso é escolha. Isso é escolha. Eu não tô aqui para guiar a tua vida, eu tô aqui para falar sobre aquilo que não se deve fazer. Mas se quer fazer, faça. E faça com vontade, faça com alegria, porque amanhã, quando a conta vier, quando a cobrança vier, não se arrependa, porque tudo que você faz de errado no mundo, no futuro, vai vir o boleto. No futuro, vai vir a cobrança. Para alguns, é o DNA. E tendo que ficar 20 anos pagando pensão alimentícia, sequer sem saber se a criança está viva ou morta. Porque dependendo da mãe, tu larga a mãe e a criança para lá e fica lá pagando a pensão. Por causa da dor de cabeça. A criança sofre por ter uma mãe ruim e sofre porque o pai não quer se aproximar dela por causa da mãe. Mas a mãe não tá nem aí. A mãe quer o dinheirinho ali, ó, todo mês. Esse é o boleto do mundo. Para quem usa droga, para quem bebe, é alcoólatra e não quer reconhecer que é alcoólatra, o boleto vai chegar. Quando os filhos não quererem mais olhar para você, a mulher ou o marido largar, virar mendigo, pegar doenças incuráveis, sífilis, HIV, hepatite e tantas outras coisas mais, incuráveis, herpes. Aí vai vir a conta. Aí quando chegar a conta, não adianta se arrepender não. Porque pecado é pecado. E o pior, quando se pega essa doença, passa para a esposa que está ali dentro de casa. Igual uma santa. Passa para o marido que está dentro de casa igual um santo. Por causa da hipocrisia e da mentira, porque Satanás cegou. Aí eu que estou falando demais, eu não te conheço, eu não sei da sua vida sexual, eu não sei da sua vida financeira, eu não sei quem são os seus ciclos de amizade. Eu só posso falar daquilo que eu sei. E o que eu sei, o que eu estou falando é verdade. O boleto chega para quem age errado no mundo. O boleto chega para quem age errado no mundo. O boleto chega. Porque para quem fica certo, para quem anda em dia, para quem não tem dívida, podem até querer te cobrar enganosamente, mas o boleto não chega, porque a sua vida está no altar, sua vida está em santidade, você não deve nada a ninguém e você anda corretamente. Mas lembra de uma coisa, Satanás só precisa de 1 segundo
para acabar com toda a sua harmonia. Vou terminar por aqui. O meu nome é Oliveira e eu peço, se inscreva no canal, compartilha, dá um like e seja feliz, você e sua família. Não arranje amante na rua, não arranje nada, nem briga, nem nada, porque hoje em dia tá tudo muito ruim. É isso aí, gente. Ninguém tem peito de aço. Sejam todos abençoados. Se inscreva no canal, compartilha, dá um like. Tô chegando agora em casa, cara. Rapaz, vou falar pra você, eu descobri uma parada agora que eu fiquei assustado. Fiquei assustado, meu irmão. Caraca. Depois eu te conto aí, eu tô te ligando pra te contar. Eu tô assustado com a parada que eu descobri agora. Pô, se eu te falar uma coisa ou outra, tu vai rir ou tu vai chorar. Mas que o negócio assusta, assusta.